O analista lacaniano, ele não fala nada, ele cobra uma fortuna na análise, ele é indiferente, ele é antiético. Será que tudo isso é verdade? Vamos descobrir. Olá a todos, meu nome é Henrique Paes, eu sou professor de psicanálise e psicanalista clínico, fundador e idealizador do Instituto Henrique Paes. Já deixa aqui o seu like, deixa a sua inscrição, o seu comentário no nosso canal, seja muito bem-vindo. Vamos falar disso, então, né? Eu sou analista lacaniano de formação, né? De escola, de passe, para quem é da área sabe tudo isso. E eu gostaria de falar diretamente às pessoas que tiveram uma má experiência com os analistas, né? O que é verdade, o que não é, o que veio dele, o que não veio. Vamos lá. Eu elenquei apenas esses três, mas eu posso pensar em mais alguns, mas vamos destrinchar. Uma vez um amigo veio até mim, encontrou um analista pela internet e foi fazer uma primeira sessão. Ele chega para esse analista e fala: Bom dia! O analista nada diz. Ele estranha, mas passa. E vai lá falando e fala. Lá no minuto 10 da análise, ele falou alguma coisa meio engraçada. O analista não esboçou uma reação. Como se fosse um zumbi ali morto, parado. Vai. Pergunta alguma coisa ao analista do tipo: Meu, o que você acha disso? Você acha que eu estou fazendo uma coisa certa? O que você acha que eu devo fazer? Zero. Passa 50 minutos, o analista só chega para ele e fala: Muito bom, voltamos semana que vem. Ele chega até a mim consternado e diz: Henrique, como é que pode? E o analista diz para ele que ele era lacaniano, né? E que por isso ele era assim. E disse a ele: pergunta pro teu amigo que é analista lacaniano, ele vai explicar e vai te fazer entender por que eu agi assim com você. E eu disse a esse meu amigo com muita sinceridade o que eu vou dizer para vocês. Isso não é analista lacaniano. Há uma grandíssima diferença, meus caros, minhas queridas, entre o silêncio, a proteção da transferência, o cuidado com o manejo clínico, do que você ser uma pessoa indiferente, desumana, completamente interessada apenas no material, no ganho. Então, nesse vídeo eu vou me esforçar para mostrar para vocês o porquê que isso não é o que Lacan propôs e por que Lacan não atendia assim. Então, o que é interessante? Esses mitos se deram, quem sabe alguma coisa da biografia do Lacan, vai encontrar cenas do tipo, o Lacan, depois de atender alguém, foi e falou para a pessoa, quanto é a sessão? Aí ele pergunta para a pessoa, quanto você tem na carteira? A pessoa ia pegar a carteira, ele ia e botava a mão no bolso e tirava. Isso de fato aconteceu. O Lacan teve sessões mesmo, como ele passa um caso para a queridíssima Françoise Doutor, de um cara muito rico, e disse, olha, aproveita, porque esse cara você pode cobrar muito caro dele. E a Françoise Doutor, dando uma aula para Lacan de como atender, cobra um valor simbólico daquele cara rico, só para mostrar para ele que na análise o dinheiro dele nada vale. Então existiu sim, porque Lacan foi uma figura folclórica. Principalmente no final da década de 70, fazer análise com Lacan era uma experiência de uma celebridade. Né? As pessoas relatavam que elas gostariam de ver o que ele fazia, o que ele ia fazer. E outro que eu não comentei aqui é o corte, né? Quando é que ele ia cortar? Professor, é verdade que tinha sessões de Lacan que duravam minutos? É verdade. O corte tem sentido? Tem, de uma perspectiva clínica, e tem um outro que eu vou comentar também. Então veja, existem sim coisas, né, acontecimentos que o Lacan fez que de fato podem colaborar para que existem analistas hoje que façam isso e achem isso o máximo. Mas isso não é o cerne da proposta dele. Não se fala, por exemplo, que Lacan atendeu inúmeras pessoas, como uma, né, que tá até um documentário no YouTube, vocês podem procurar, Rendezvous avec Lacan, né, Encontro com Lacan, de um rapaz que encontrou Lacan e que passou mais de um ano fazendo análise com ele sem pagar um franco. Né? E Lacan falou, você não vai me pagar, você vai me pagar depois que você arrumar um trabalho. E tantas outras experiências, tantas outras sutilezas que Lacan fez e os seus, né, os lacanianos também fizeram. Então veja, de fato, o dinheiro, o silêncio e a ética são coisas muito caras na perspectiva de Lacan e do psicanalista lacaniano. O que nós devemos saber? Para além desses excessos, para além dessas pessoas que não praticam psicanálise, o analista sim é uma função, o analista sim é o dejeto, o analista sim é o semblante da verdade, é o semblante do objeto pequeno a, concordo e sei de tudo isso. Só que, sempre, isso, aquela tem uma famosíssima frase indiana,
quando estiver na frente de uma alma humana, seja outra alma humana, isso é muito importante para nós. O que é, nesse sentido, ser essa alma humana? O analista tem que ter desejo em atender alguém, desejo em escutar alguém. É muito bom você ganhar R$ 500 a hora? Claro que é. Se você está atendendo alguém que você não suporta ouvir, isso não vira nada. Isso não significa nada. É melhor atender alguém por 100, que faz uma bela análise. O desejo de análise, o desejo em escutar alguém, de verdade, é preponderante. Então, existe o silêncio na clínica, mas o silêncio, ele é condicionado, ele é espaçado e ele aumenta e diminui dependendo dos casos, senhoras e senhores. A análise, ela procura o singular, como Lacan dizia, né? É a ciência do singular. Então, para cada caso, nós teremos uma prática, nós teremos uma perspectiva. Então, primeiramente, a todos vocês que vêm de traumas de análise lacanianos, que nada falam, que jamais davam nenhuma palavra, não é orientação, nós não somos coaches da vida, nós não somos psicoterapia, a gente não diz o que você tem que fazer, até porque a gente não sabe, mas que não falavam nada. Para vocês que o analista mudava o valor da sessão e não dava nenhuma explicação também, eu queria lhes dizer que sinto muito pela experiência que vocês passaram, mas não deveria ser assim. Então, se nós já sabemos agora o que não é, o que é então? O que é ser um psicanalista lacaniano? Ser um psicanalista lacaniano é estar orientado, primeiro, por um conceito magistral elaborado por Lacan, e um conceito estruturado como uma linguagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós expandimos a noção do inconsciente, saindo apenas da esfera da sexualidade e da repressão das pulsões, como Freud pensou. Para Freud, o sintoma se dava quando se falhava um processo repressivo de um afeto. Então, a histérica freudiana é aquela que não conseguia, tinha um afeto, não podia falar, não podia manifestar, reprimia e isso formava um sintoma no corpo. Isso de neurose obsessiva ia na mente, na perversão ia fetiche e tantos outros. O Lacan expande. Por isso que numa análise lacaniana, para vocês que nunca sabem, às vezes têm curiosidade, muitas vezes até ouvindo tem medo de fazer análise. Recentemente eu ouvi de uma aluna algo curiosíssimo, né? Eu até brinquei com ela, eu paguei pela moda, eu paguei pela imagem. Ela falou assim: eu pensei em fazer análise com você, eu imaginei que você ia me entender. Eu falei: por que não me mandou mensagem? Ela falou: porque eu achei que você era caro. E aí nem entrei em contato. Então eu até brinquei, eu padeci por uma imagem, até que legal, né? Porque é uma valorização profissional. Eu quero dizer para vocês, o inconsciente estruturado como uma linguagem quer dizer que nós expandimos, quer dizer que você vai na análise não para falar apenas das repressões, da sexualidade, mas da vida. A análise é para falar da vida. O que da vida, professor? Tudo, absolutamente tudo que te vier livremente na cabeça. Então, essa é a primeira premissa central. Consciente estruturado como uma linguagem, nós expandimos a noção freudiana. Segundo, o analista lacaniano, como um todo, ele trabalha sim numa ordem do silêncio. O que isso quer dizer? O silêncio na análise tem como função uma certa pedagogia para que o analisando não transfira o analista numa posição muito paterna, muito materna, fixa. Porque nós vamos passar. A transferência é isso, a atualização do inconsciente. O analista vai passar por uma série de lugares da pessoa, até que no final ele seja só analista e depois não vire mais ninguém. O último luto da análise é sempre o luto do analista. Então, assim, nós passamos por isso, mas o silêncio tem como função pedagógica de mostrar para o paciente, de mostrar para o analisando que ele sabe. Porque se Lacan estava certo, uma das grandes premissas da sua teoria é o inconsciente é um saber sabido, porém ignorado. Então, o sujeito vem para análise, ele sabe do que ele sofre. Ele sabe do que ele deseja. E muitas vezes ele pergunta para o analista falar e ele não falar. Ele pergunta para o analista mostrar o seu conhecimento e ele não falar. Então, o silêncio é pedagógico. O silêncio tem um sentido e que ele colabora para o terceiro, que é a ausência do lugar do mestre. Professor, o que é um mestre para Lacan? O mestre é quem sabe. O mestre é quem tem a palavra final. O mestre vai te direcionar para onde ir. Nós devemos sempre recusar esse lugar. Nós devemos sempre tomar uma postura humilde, de escuta e de pergunta. Porque, de fato, né, como dizia o maravilhoso cantor brasileiro Belchior, não me sigam, porque eu também estou perdido. Então, o analista, ele não deveria ou não deve se assentar atrás dos seus diplomas, dos seus conhecimentos, das suas línguas, de quanto ganha ou do que ele pensa que ele é.
para direcionar o tratamento. Ele deve ser um analista, na melhor expressão do termo, o que se chama um conceito de um analista amador, no sentido de o amador é aquele que sempre fará pela primeira vez como se fosse a última, porque ele não sabe quando será depois. Está fazendo pela primeira vez com muita entrega. Então, existe também essa terceira premissa. Quarto ponto, né? A questão do dinheiro. De fato, existe uma fama de que os analistas lacanianos são caros. Isso é verdade e não é verdade. Você encontra, sim, experiências, inclusive no Brasil, São Paulo e assim segue, de pessoas, né, tem analistas lacanianos que cobram um valor simbólico ou cobram um valor muito acessível. Existem analistas, é claro, que cobram valores caros. Existe até a variedade do preço, enfim, não cabe aqui o vídeo falar. O que eu quero te dizer é, o dinheiro na análise, isso Lacan aprofundou muito bem, ele tem uma função simbólica. Vai muito além do que você pagar. Não é uma relação de clientela. O analisando não é meu cliente. Quando o analisando vira meu cliente, eu deixo de ser analista. Porque eu estou preocupado em não desagradá-lo. Eu não vou fazer uma intervenção que vai colocá-lo em estado de pergunta, de angústia. Porque eu não quero. Não, ele me paga R$ 400 a hora. Eu vou, e se eu perder? É mais de R$ 2.000 por mês. Entende por que a gente não pode entrar na relação de clientelismo? Então, o dinheiro é sim uma função importante, o analista deve sim ser valorizado, mas entendido no aspecto da particularidade de cada analisando. Como volto a dizer, tem analisando os pacientes que podem pagar uma fortuna e fazem análises péssimas, e analisando os que dão a vida para poder pagar um valor muito menor do que se poderia cobrar, e fazem análises incríveis e têm mudanças transformadoras permanentes. Esses são os mais valiosos para nós. Então existe sim um certo apreço pela questão monetária, mas ele é de acordo com cada experiência. Como falei, Lacan atendeu pessoas a níveis muito valiosos, mais de uma vez na semana, e pessoas de valor baixo, e os seus lacanianos também, tá bom? E para finalizar, a questão da ética, né? Que tem muito essa questão também de que o analista lacaniano não tem ética, é ética do desejo, ele sai comendo todo mundo, a outra sai dando, tem todas essas fofocas. De fato, existe a transferência, eu já gravei vídeos aqui no canal, você pode ver, já falei sobre transferência amorosa, transferência erótica e o que fazer. A ética da psicanálise lacaniana é uma ética do desejo. Do analista de escutar e fazer o trabalho do analista, e o analisando de falar e fazer o trabalho analisando. Se você for para prestar atenção no que eu falei trabalho. Analista e analisando o trabalho juntos para a descoberta do inconsciente. O inconsciente para Lacan não é um passado que eu estou escavando igual Freud. Inconsciente para Lacan é uma palavra que ainda não foi dita. É uma palavra que está para nascer. É uma palavra que está para ser parida. Então, o analista lacaniano, ele faz toda uma formação sólida, passa pelo passe, passa pelos cartéis, pelas sessões clínicas, faz ali os seus graus, né, AE, AME, enfim. Mas, para além de tudo isso, a importância do tratamento, a importância do atendimento se dá no desejo honesto do analista de escutar alguém e de principalmente ajudar esse alguém. Né? O analista não angustia alguém gratuitamente, a não ser que ele seja sádico, isso pode acontecer, mas não é o objetivo. O objetivo de toda análise, em especial lacaniana, é expandir todas as noções possíveis que a pessoa tem dela mesma, até que ela encontre o que nós chamamos de sujeito, e ela possa sim ter uma vida mais interessante, mais complexa e principalmente uma vida diferente. Se inscreva no canal, comente aqui para nós e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.